é dado por um professor sueco, Yves Bourdet, que até fez um estudo sobre isso em relação à economia cabo-verdiana, da Universidade de Lund, na Suécia, que definiu que a economia sustentável é aquela que cresce a um certo ritmo durante um período mínimo de 10 anos. Quer dizer, tem que ter um crescimento médio razoável durante um período de 10 anos. O segundo elemento é que esse crescimento da produção não deve ser um crescimento qualquer, deve basear-se naquilo que se chama produtividade total de fatores e um mix de capital do trabalhador conveniente. Portanto, há dois elementos para a sustentabilidade. Vamos ver qual é a primeira questão de crescimento económico sustentável de Cabo Verde. Portanto, a primeira questão que temos de perguntar é se Cabo Verde, qual é o crescimento do PIB que possa ser considerado sustentável para Cabo Verde. Certo? E o crescimento do PIB também não é dado ao acaso. Você tem que escolher, digamos, um elemento de trabalho. Para mim, uma economia deve ser inclusiva. Uma economia, o crescimento económico deve ser suficiente para gerar emprego e, por essa via, gerar rendimento para que as pessoas tenham bem-estar. Esse é que é o meu conceito de crescimento sustentável. E esse crescimento está provado através de estudos feitos pela Fundo Monetário Internacional que 1% do PIB, crescimento de 1%, corresponde nos países em desenvolvimento a 0,2% de geração de emprego. Há uma correlação entre crescimento e emprego. 1% de crescimento do PIB gera 0,2% de emprego. Nos países avançados, já não é assim. 1% de crescimento do PIB gera 0,49% de emprego. Está a ver? Por isso é que vem, enquanto Portugal está a dizer nós com 2% de crescimento já chegamos a um bom patamar. Porquê? Por 2 pontos percentuais, 2 pontos de crescimento, significa geração de quanto emprego? 2 vezes 0,1%. Isso serve para controlar o aumento da população ativa. Todos os anos, a população ativa aumenta. E se essa população em idade ativa não encontrar trabalho, significa que cai no desemprego e o desemprego vai aumentando. Portanto, para os países desenvolvidos, um crescimento de 2% já será bom para eles. Porquê? Porque 1% gera 0,49% e a taxa de aumento da população ativa deles é mais baixa do que a nossa. Nós, está provado que Cabo Verde, com uma taxa de crescimento à volta de 1,7%, 1,5%, como se forem ver os dados do INS sobre o desemprego de 2012, a taxa de crescimento das pessoas em idade ativa é 2%. Okay? Em 2011 foram tantos, 2012 foram tantos, corresponde a uma taxa de pessoas de 15 e mais anos, 2%. Com políticas demográficas, não é? Nós ainda temos um número de filhos por mulher à volta de 2,5, não é? Já estivemos pior, já estivemos em 7, 8 filhos por mulher, mas com políticas demográficas adequadas chegamos a 2,9, 2,4, 2,9, mas se continuarmos a baixar isso, podemos tomar como aumento da população ativa razoável 1,5%. Isso significa o quê? Significa que temos que a nossa economia, para poder responder a esse crescimento de 1,5% todos os anos das pessoas em idade ativa, o nosso emprego a criar implica um crescimento à volta dos seus 7%. Para Cabo Verde, taxa de crescimento sustentável deverá andar à volta de 7% para que gere suficientemente emprego para que a população no geral tenha o acesso ao rendimento e, para essa via, conquistar o bem-estar. Isso está provado através de estudos que apresento e que no livro, por exemplo, estão devidamente trabalhados. Mas como conseguir os 7%? Esse é que é o problema. Eu desenhei um modelo onde vamos ter o país caracterizado pelos seus efeitos geográficos, pela sua vocação nacional, pela dotação de fatores que tem o país e pelos seus valores estruturais. Este é o submodelo país. Se eu quiser, eu ponho aqui, por exemplo, Açores,
posso pôr aqui Portugal, qualquer outro país, vou caracterizá-lo através desses 4 elementos fundamentais que, vistos a partir do ambiente mundial, vai identificar, digamos, vai saber identificar as especializações económicas de Cabo Verde. E como é que chegamos lá? Eu vou rapidamente passar por isso, é a teoria económica. Há um senhor chamado Steve Hirsch, que é israelita, que estudou em Harvard, e atualmente está na Universidade de Israel, que estudou muito bem o desenvolvimento industrial nos países em desenvolvimento. E também nos países desenvolvidos. Ele nos diz que os fluxos do comércio internacional para um país em vias de desenvolvimento deve basear-se numa boa dose dos chamados produtos ricardianos, eu não vou dizer o que é, de produtos com intensidade de dotação de fatores, seja de trabalho, seja de capital, e uma pequena parte de produtos novos. Vejam que já um país desenvolvido é diferente. O ricardiano fica menor, o com base no trabalho fica menor, mas aumenta o com base no capital e o com base nos produtos novos e espera a inovação. Quais são esses produtos para Cabo Verde? Para Cabo Verde, aquilo que são fatores, não é? Quando vamos pegar nisto, nós dizemos o que é que em Cabo Verde é um produto ricardiano. O turismo é um produto ricardiano, porque baseia-se tão somente no sol e praia. Fatores, sol e praia. Mas já o terceiro fator, ou quarto, que é a vulcanologia e o mar. Portanto, através desse modelo, nós conseguimos identificar, de facto, o turismo como elemento da aposta da economia cabo-verdiana, fica provado, mas com um elemento fundamental que é alargar o segmento turístico. Identifica-se também a vulcanologia, isto é, não só o vulcão do fogo, mas também as montanhas e outras tipografias, mas também o mar, através do turismo de cruzeiro, ou turismo de montanha, turismo ecológico. Portanto, a primeira conclusão é que, de facto, precisamos urgentemente alargar o leque de segmentos turísticos. O segundo elemento, vimos há bocado, é que a própria produção turística ficará rapidamente saturada se não for transacionável, não tiver um impacto fundamental em sectores como agricultura, como pescas, como cultura, como mar. Porque a nossa agricultura, embora esteja a fazer uma boa mobilização de água, ficará rapidamente saturada e os investidores da agricultura começarão a perder dinheiro se não contarem com outros mercados que não seja só o mercado cabo-verdiano. Portanto, a segunda coisa que tem de ser do nosso turismo é que tem de ter um impacto fundamental nos outros sectores, formando aquilo que nós chamamos de constelação do turismo. É muito importante porque isso vai levar a viabilização de outros sectores como a agricultura. Vejam que mesmo sem barragem, de vez em quando aparecem algumas notícias sobre produções a mais. Já há dias em Santo Antão, Porto, apareceu notícia de batata inglesa estragada. Gente que nos picos já não consegue escoar certos produtos. Portanto, esses investidores, para poderem contar com o rendimento do tempo em relação à sua produção, têm de contar com a exportação. E vender esses produtos para a gastronomia, para a cultura, para o desporto, no turismo, é exportação porque é consumo por não residentes. E vejam que, à medida que o número de turistas vai aumentando, hoje estamos nos 520 mil, amanhã podemos estar nos 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, podemos até chegar com Canárias e estar nos 12 milhões. Vejam como é que um modelo desse tipo leva a cada vez maior consumo e cada vez maior procura junto desses sectores. Portanto, uma conclusão é que, de facto, o turismo aparece aqui como um elemento de concentração da nossa economia, mas tem de ter um outro modelo. Tem de ter um modelo que tenha impacto direto sobre os sectores e por isso é que eu digo que o turismo não deve ter tão somente o conceito de sector, mas sim de constelação. Um segundo elemento para aproveitar aqui o trabalho são as indústrias ligeiras de exportação. Fundamental também voltarmos a redinamizar a nossa indústria ligeira de exportação. Em termos de produtos novos, temos de começar
vejam que, de facto, nós não vamos ter, como os países desenvolvidos, que têm muita atividade em termos de investigação, mas também podemos começar numa área tecnológica, através, por exemplo, dos contact centers, etc. Mas também começamos com um outro elemento fundamental, que é o turismo. Também tem um outro aspecto, que é volátil, é um produto volátil. Tanto pode estar, digamos, com boa procura, como com baixa procura. E o nosso país, esse crescimento, como vimos, tem que ser durável no tempo. Isso implica que a gente não viva só do turismo. Isto é, temos que ter um elemento de diversificação da nossa economia. Não é? E esse elemento de diversificação da nossa economia tem como base a nossa posição geoestratégica. Temos de transformar aquilo que é a nossa posição geopolítica em posição geoeconómica. Através de quê? Servindo de intermediação em relação a esse mercado de 300 milhões de consumidores que estão na CDO. E nós podemos identificar vários sectores, como sectores de transformação de matérias-primas, sectores de logística, comercial e sectores, inclusive, de segurança, já que esse canal aí do Atlântico Médio começa a ter problemas graves em termos de segurança. Já não tenho muito tempo. Vejam que o peso estratégico também do Atlântico Médio é fundamental em termos de países como a Europa e os Estados Unidos, daí que Cabo Verde também pode explorar a sua posição geopolítica através de ofertas, digamos, também geoeconómicas, nomeadamente já começou a prestar serviço em relação aqui ao Golfo, em relação ao tráfico humano para a Europa, em relação ao combate ao terrorismo, etc. Portanto, a primeira resposta em relação à ancoragem da nossa economia está dada, assim de modo rápido. A primeira ancoragem é a Europa, através do turismo, mas de modo agregado para promover a agricultura, pesca, escultura e desportos nórdicos. A integração regional africana, através de sectores como a logística, a transformação de matérias-primas e logística comercial, mas também a prestação de serviços complementares de base financeira, tecnológica e securitária. Portanto, essa é que é, digamos, a resposta para a nossa questão. Mas já há soluções dois. Portanto, isso é para o crescimento económico. Para aumentarmos a produtividade, que é a base da nossa competitividade, temos de fazer reformas estruturais. Isto é, isto aqui não pode acontecer. Não é? Deve acontecer mais ou menos como está aqui, como em 1999, ou como aqui em 2006, em que vejam que a produtividade foi grande, a própria participação da força de trabalho foi razoável e a participação do capital também baixou. Isto é, tivemos mais uma contribuição da produtividade do que o próprio capital de trabalho. Para tal, há reformas que têm de ser feitas. Capital humano. Não podemos continuar com a educação que nós temos. A educação que nós temos não serve à economia. É preciso rapidamente aumentar a escolaridade obrigatória. É preciso um grande reforço do ensino de matemáticas, ciências, computação e línguas. A prioridade deve ser dada ao ensino básico e secundário. O ensino superior deve priorizar a qualidade com princípios fundadores, a exemplo do doutoramento com classificação geral do professorado. O ensino secundário deve ter uma oferta progressivamente técnico-vocacional. A nível das infraestruturas, também temos algo a corrigir, em termos de priorização, em termos de especificações técnicas, em termos de aquilo que se chama realização financeira comparada com a realização física. Em termos de tributação e eficiência económica, o nosso turismo teve algum impacto em termos de competitividade quando se passou, em 2013, o IVA de 6% para 15%. A lá é daquilo que se passou aqui, de 6% para 23% na hotelaria. Vejam que perdemos competitividade. Egito cobra 10%, Tunísia 8%, Marrocos 8%, Canárias 4%, Malta 7%. Perdemos aí competitividade para além da taxa de pernoite de 2 euros.
Na área fiscal também, eu tenho propostas para tornarmos a nossa economia mais competitiva. Isso leva a um programa estrutural que está aqui devidamente identificado. Faço questão também de trazer um quadro estratégico para o turismo, que é o núcleo fundamental da nossa economia. Riscos para o modelo, em 3 minutos diria. Primeira questão, reforma das instituições. Se nós não reformarmos as instituições, se não reformarmos o Estado, o modelo não serve, porque o Estado tem que se preparar para, de facto, termos essa nova especialização da economia. Valorização da CDO. Vejam que a questão da Nigéria na CDO é fundamental. Temos que ter uma estratégia, digamos, de relacionamento político dentro da CDO. Podemos ser ultrapassados tanto pelo Senegal como pelas Canárias. Eu tenho aqui quadros que provam isso, não é? Mas também podemos ter problemas com o nosso financiamento se o endividamento continuar com níveis que nós temos atualmente. Podemos ficar sem margem para financiamento. Portanto, rapidamente era isso que eu tinha por dizer. Eu tive que acelerar, mas posso dizer-vos que quem quiser aprofundar esses temas tem no livro todos os aspectos teóricos e aspectos identificativos do nosso, de tudo aquilo que eu estive aqui a dizer. Então, obrigado, Filipe.